Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a pastora Aurilene Rocha e eu estou aqui para deixar uma palavra para vocês. Afinal de contas, hoje é dia 31 de dezembro de 2025 e essa data nunca mais se repetirá. Então, vamos iniciar um novo ano, são novos sonhos, são esperanças que se renovam em nossos corações. Mas eu quero deixar uma palavra para vocês, porque há muitas coisas que nós aprendemos até aqui. Nós não somos mais as mesmas pessoas, nós mudamos, nós aprendemos. Passamos o ano todo estudando a palavra de Deus, o ano todo buscando a presença de Deus. E isso tem que ter trago para nós aprendizado, que é para isso que nós estamos aqui, para aprender mais de Deus. E eu quero deixar com vocês uma palavra. Nós estamos aqui, vocês devem estar escutando os louvores da igreja, que eu estou aqui no escritório, e eu quero deixar a palavra para vocês, que é a palavra de Deus que está aqui. Deixa eu só pegar aqui. Em Gênesis 41, e eu vou falar um pouquinho para você sobre o versículo 51. José, depois dele ter passado por tantas coisas, né, ele teve que fazer escolhas na casa de Potifar. Ele tinha a escolha de pecar com a mulher de Potifar e ele tinha a escolha de santificar, de continuando sendo de Deus, né, e respeitando as coisas de Deus. E foi dessa forma que ele se comportou. E tantas outras situações e tantas provas que veio na vida dele, como também o tempo que ele foi usado por Deus para manter, né, nos 7 anos de fome e os 7 anos de alimentação que ele conseguiu através da sabedoria que Deus deu para ele, para poder conduzir aquela situação de fome que o país passou. E isso, o próprio Potifar, ele reconhece, né, que em José, o espírito que havia em José era diferente. A sabedoria que José tinha era uma sabedoria diferente, não era igual aquelas pessoas que trabalhavam para ele. E quando eu estou lendo a Bíblia, né, eu vejo o que Deus fez através da vida dele. Aqui mesmo no Gênesis 39, versículo diz assim, ó: porém, ele se recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há na casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Olha só a confiança que Potifar tinha em José, né? E quantas coisas vêm na nossa mão, que é o próprio Deus que coloca, usando pessoas, talvez o seu patrão, talvez a sua igreja, talvez na minha mão como pastora. Quantas coisas são colocadas na minha mão, almas, né? Grandes responsabilidades com o povo de Deus, e a gente vai aprendendo dia após dia, né, a mostrar realmente o nosso caráter, se nós somos de Deus ou não. E quantas provas você não foi colocado durante esse ano de 2025, e quantas provas eu também não passei nesse ano 2025. Mas veja que quando a mulher de Potifar vai seduzir o José, ele diz assim, ó: ninguém há maior do que eu nessa casa. A gente tem que reconhecer que Deus nos colocou em posições que talvez a gente nem imaginou que a gente fosse chegar, né? Eu me converti desde os meus 12 anos de idade e eu sempre tive no meu coração o meu chamado, que Deus um dia ele me colocaria como uma pastora de almas, né? De cuidar de almas e ser responsável por essas almas, né? E para mim o que eu vivo hoje é glorificando a Deus, né? Porque eu estou na posição que eu amo, né, estar, que é servindo a Deus e servindo os meus irmãos. Mas entenda uma coisa: você, o que você não aprendeu até agora? E quantas coisas Deus já não colocou na sua mão? Em 2025, o que você não aprendeu até agora? E o José, ele aprendeu a lidar com essa situação aqui. A mulher estava seduzindo ele. Ele falou: não há maior. Olha, eu reconheço que o meu senhor Potifar, ele me colocou aqui como maior. Eu só tô abaixo dele. Não tem outro maior do que eu aqui. E você tem que reconhecer, né? Quando vem as situações difíceis, vem os momentos difíceis para você, você tem que colocar algo no seu coração. Deus me confiou, Deus me deu, Deus me estabeleceu nesse trabalho, me estabeleceu nessa casa, me deu essa família, te deu uma esposa abençoada, te deu um marido abençoado, te deu uma família, te deu filhos, sabe? Que coisa maravilhosa, né? E a Bíblia diz assim, ó: e ele falou assim: e nenhuma coisa me vedou, quer dizer, ele me deu tudo, tá tudo na minha mão, senão a ti.
Ele falou, só você que não. Por quê? Tu és a sua mulher. E aí diz aqui, ó, como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? O José, ele sabia que quem colocou ele naquela casa para dar a volta por cima foi o próprio Deus. Você tem que entender que tempos difíceis você já passou e talvez você até esteja passando. Mas talvez, se você vencer essa prova, Deus vai te dar ainda algo maior para você. Porque a Bíblia diz, quanto mais lhe é dado, mais será cobrado. Então entenda isso. Você talvez esteja passando um momento na sua vida onde Deus está observando o que você vai fazer. A Bíblia diz que Ele está à procura dos fiéis da terra. Se Deus está procurando os fiéis da terra, você tem que se mostrar fiel a Deus no momento da tentação. É o momento de beber, é o momento de se prostituir, o momento de voltar ao passado, aquele momento como você era antes e agora você aceitou a Cristo, agora você é uma nova criatura, agora você tem que mostrar frutos de arrependimento. Senão não vai ter crescimento. E algumas pessoas estão passando os anos e elas estão guardando, estão sendo tesouros, estão guardando seus tesouros, mas de mágoa, de tristeza. E quantas coisas o José não passou? Passou dentro de casa, passou com os irmãos, passou fora de casa, quando virou escravo. E aí foi, só que quanto mais ele era fiel a Deus, mais Deus o abençoava. E comigo e com você não é diferente, meu irmão, minha irmã. Comigo e com você não é diferente. Quanto mais fiel você for a Deus, mais você será abençoado. Veja que às vezes vem situações na nossa vida que às vezes até pra gente desejar o mal pra alguém que tá desejando mal pra nós. Aí você vê esse sentimento no seu coração. Não, mas você tem que continuar olhando para Jesus, tem que continuar, não dá atenção. Foi o que Neemias fez. Quando Sanbalat e Tobias queria parar o trabalho deles, ele não deu atenção. Então não dê atenção, porque você vai crescer. O ano de 2026 tem que ser o ano da remissão. Você precisa voltar para Cristo. Você que ainda não voltou para Cristo, você saiu dos caminhos do Senhor, volta logo. Porque Deus, ele continua com o mesmo propósito. Na sua vida ele não mudou. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Só que só vai poder acontecer aquilo que Deus deseja para você se você disser, eis-me aqui. Eis-me aqui. Lembra do teu chamado, lembra da tua vida, lembra do que Deus já falou com você, aquela palavra que Deus falou com você quando você chegou na igreja, sabe? Eu não sei de qual ministério você já foi, de qual igreja você foi, ou que chateação que entrou no seu coração, mas esse é o ano da remissão, é o ano de você voltar. Volta para Cristo, volta para a posição de onde você nunca deveria ter saído. Olha, quando eu observo aqui Gênesis 41, desculpe. Versículo 51 diz assim: chamou José o nome do primogênito. Olha só, depois que ele viveu tudo isso, que ele virou governador, que ele cresceu, depois que ele passou por tudo, e ele foi abençoado, ele teve seus filhos. E ele diz assim, o nome do primogênito, do mais velho, Manassés, porque ele disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. Talvez você seja aquela pessoa que fala assim, não, pastora, mas você não sabe o que eu já passei, você não sabe, pastora, as lutas que eu já enfrentei, pastora, você não sabe o que eu estou passando, ou o que eu sofri nesse ano de 2025, mas o José disse que ele esqueceu. E olha que os irmãos tentaram matar ele, hein? Como deve ter sido difícil para ele esquecer tudo isso. E eu não estou dizendo que a sua dor é menor do que a de José, não. Porque a sua dor também é grande. Mas se você quiser tirar algo desse ano, né, algo de proveito, você vai ter que entender algo. E o que você entendeu até agora? O que Deus tem para você? Você primeiro vai ter que esquecer. Mas esquecer não é ficar resmungando, sabe? Ai, se eu pegar o fulano, isso, aquilo. Faz isso. Esquece. Esquece. Aprende a colocar as coisas na mão de Deus. E colocar as coisas na mão de Deus é você deixar pra lá. Deixa que ele resolve. Você entregou pra ele. Então deixa com Deus. E em seguida, no versículo 52, diz assim, ó. O nome do segundo chamou de Efraim. Porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. É isso que eu quero dizer para você hoje. Chegou o tempo de você crescer. Chegou o tempo de você tomar posição. Primeiro você precisa esquecer. Eu não sei quem te causou dor. Eu não sei qual situação que você passou. Talvez tenha sido alguém
até que você gosta muito e a traição foi tão dura, foi tão pesada, que essa traição você não consegue perdoar. Mas eu sei que Deus pode te dar força, Deus pode te dar capacidade, habilidade e tudo aquilo que você precisar, porque Ele disse que nenhum dom vai nos faltar. E Ele também disse que não vai nos abandonar. Então, eu não estou dizendo que a sua dor é menor do que a da de José, e muito menos menor do que a minha. Mas nós temos que tirar algo desse ano. O que você aprendeu esse ano? Eu estive na regional junto com o nosso pastor Wellington e ele deu uma mensagem e eu nunca vou esquecer essa mensagem. Ele disse, a gente precisa colocar uma pedra. E talvez hoje tenha que ser isso, você precisa colocar uma pedra nesse passado. Coloca uma pedra nesse passado, sabe? Coloca uma pedra, porque quando você coloca uma pedra no teu sofrimento, você não vai mais lembrar, esquece, sabe? Deixa isso pra lá. Entrega agora a sua vida para Jesus se você ainda não serve a Deus ou se você está longe. É o ano da remissão. Você precisa voltar para Jesus. Voltar para onde Deus tinha te chamado e Ele te chamou. E o lugar que é seu continua sendo seu. Quando o filho pródigo ele se afasta, o pai não arrumou outro filho e colocou no lugar. Ele continuou esperando aquele filho voltar. E sabe, às vezes o pai, eu falo, a sua igreja, o seu pastor, talvez até já perdeu a esperança que você vai voltar. Mas o Espírito Santo continua ministrando ao teu coração e Ele quer você de volta. Sabe? E coloca o seu coração. Tem muitas pessoas que hoje em dia ficam atentas a tantos vídeos de internet que deturpam o que a palavra de Deus diz. Mas ainda há pastores que amam ovelhas. Ainda há pastores que cuidam de ovelhas. E se você tá com dificuldade de encontrar alguma igreja que pregue o evangelho pleno da palavra, eu convido você. Esteja conosco na Igreja Internacional da Graça de Deus. Aqui nós aprendemos a cuidar das almas e a amá-las. A nossa igreja, eu não estou falando para você que a minha igreja é melhor do que todas, mas essa igreja foi a que me acolheu quando eu tinha 12 anos, a minha família. E eu estou aqui pregando o evangelho hoje e eu aprendi a amar almas. Então eu convido você, se você saiu de outra igreja, outro ministério que prega a palavra de Deus e você, sabe, está distante, volta porque o teu pastor está esperando por você. Acima de tudo, o sumo pastor está esperando por você. O Todo-Poderoso, aquele que te chamou, ele não desistiu de você, tá bom? Eu vou fazer uma oração, peço que você ore também pelo seu ano 2026. Estou fazendo uma consagração a partir de hoje, meia-noite, que vamos fazer 12 dias de consagração, 12 horas de jejum, consagrando o ano 2026 a Deus, na nossa vida, nossa família, nosso país. Coloque diante do Senhor, tá bom? Não fique julgando os outros. A Bíblia diz que antes da gente julgar o outro, a gente precisa analisar nós mesmos. Analise você mesmo. Quais são os seus erros, suas falhas? Eu preciso me analisar todos os dias, se eu quiser agradar a Deus, tá bom? Então, eu vou fazer a oração por você. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, eu estou diante da sua presença esse dia 31 de dezembro, Senhor. E eu sei que o Senhor está tocando cada pessoa agora. Essa pessoa, meu Deus, que recebeu essa palavra e precisa colocar uma pedra, precisa esquecer para poder crescer. Se essa pessoa não esquecer, ela não vai crescer. E alguma coisa, Senhor, ela aprendeu em 2025. E eu sei que ela vai aplicar em 2026. E uma delas é tirar a mágoa do coração. E uma delas é voltar, porque é o ano da remissão. Então, Senhor, opere nesse coração. Intercedo por essa pessoa que ouve essa oração. Em nome de Jesus Cristo, seja liberto agora. Seja transformado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. Seja restaurado, restabelecida a sua saúde agora, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por essas pessoas e eu as abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço, Deus, um ano 2026 de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu sou a pastora Aurilene Rocha, eu sou pastora aqui em Paraisópolis, São Paulo. Aqui é o lugar da bênção de Deus, onde as almas estão encontrando Jesus Cristo, tá bom? Então, esteja presente, busque a presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem grandes milagres para as nossas vidas, tá bom? Fiquem com Deus, fica um abraço e um feliz ano novo!